Segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Já vou adiantando para os irmãos que este é o contexto da nossa exposição e é o contexto de uma série de exposições. Nós vamos começar hoje a primeira delas. E o título geral dessas exposições é A Necessária Diligência para uma Vida Virtuosa. Eu vou repetir para os irmãos. A necessária diligência para uma vida virtuosa. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus, infalível palavra de Deus. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, concede-nos a graça e teu favor por meio do teu Espírito, para trazer, Senhor, a mensagem desta noite, desta oportunidade, Senhor, com toda fidelidade, Senhor. Sejamos, ó Deus, como teus servos fiéis. Aquilo que recebe, Senhor, da tua parte, transmite, sem, ó Deus, alterar, sem aumentar, Senhor, sequer uma vírgula. Porque, ó Senhor, tua palavra nos diz, ai daquele que acrescentar ou tirar um i ou um tio daquilo que o Senhor disse, daquilo que o Senhor deixou escrito, daquilo que o Senhor mandou dizer. Então estamos aqui, Senhor, na tua dependência, sabemos quem somos, ó Deus, e a nossa condição. Por isso, ó Deus, nos colocamos aqui com toda humildade, Senhor, e sendo a nossa condição de pecadores, Senhor, sabendo das nossas limitações, mas acima de tudo, ó Deus, confiados na obra de Cristo Jesus, confiados no nosso Senhor, confiados, ó Deus, nas tuas promessas, e certos, ó Deus, que o teu Espírito age, fala nos nossos dias e fala por meio da tua palavra, Senhor. Nessa convicção, nessa certeza, é olhando para Cristo, ó Deus, que nos pomos agora para trazer, Senhor, esta palavra. E te pedimos para fazer isso, ó Deus, somente e tão somente por causa de Cristo. E te oramos no nome dele. Amém. Amém. Então, irmãos, o título do nosso sermão é A Necessária Diligência para uma vida Virtuosa. Essa é a primeira parte. Isso é uma série de sermões que vamos fazer nesse texto. Os irmãos podem observar que as palavras que Pedro profere a partir do versículo 5, elas derivam necessariamente das anteriores. Daí ele dizer, por isso mesmo, na tradução que nós comumente utilizamos. E é exatamente, irmãos, nesse sentido
E é por causa disso que eu desejo lembrar os irmãos da mensagem que Pedro nos trouxe nos versículos 3 e 4. Não devemos jamais perder de vista que Pedro está preparando esses irmãos para combater os falsos mestres que alegavam ter um conhecimento superior, um conhecimento mais elevado a respeito de Deus, conhecimento maior até do que o próprio Evangelho, conhecimento maior do que traziam os próprios apóstolos, que são os alicerces da igreja. Claro que o alicerce principal é Cristo Jesus, evidentemente, a pedra angular. Mas nós sabemos que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, que, consequentemente, está fundamentada em Cristo, que está de acordo com as profecias que foram anunciadas desde na antiguidade, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas havia aqueles que diziam que tinham um conhecimento que era superior a tudo isso, era maior, era melhor. Então Pedro está preparando, tem que sempre lembrar, está preparando esses irmãos para enfrentar essa situação, para que eles não caiam nesse engodo. Um grande perigo para a igreja que surge dentro dessa igreja. Então, esses falsos mestres, dizendo ter esse conhecimento místico, com esse conhecimento místico viria uma vida superior, transcendental. Inclusive que, sendo o corpo algo limitante e ruim para eles, eles até diziam, o que acontece com o corpo não importa muito. A questão é o espírito. Isso, irmãos, levava os falsos mestres a alimentarem suas paixões e suas concupiscências. E esses ensinamentos eram incompatíveis com a vida santa que Pedro está nos apresentando aqui e nos coloca nos três primeiros, no versículo 3 e no versículo 4. Percebam. O que é que Pedro nos disse nos versículos 3 e 4? Que os cristãos receberam da parte de Deus tudo o que era necessário para uma vida santa. Eu quero lembrar os irmãos dessa mensagem. Nós trouxemos para os irmãos que Deus para termos uma vida santa, Deus nos deu o seu poder. Exatamente para que nós tivéssemos um conhecimento superior, uma vida superior. E esse conhecimento superior, essa vida superior, só é possível por meio do poder de Deus. Não de outra coisa, somente pelo poder de Deus. Nós trouxemos para os irmãos a palavra poder, dunamis. Isso não pode vir do homem. Algo dessa magnitude não pode vir do homem, porque do homem, o que é que vem? Davi disse, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos inclinados para as coisas da carne. Precisamos do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É por esse poder que nos serão doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, disse Pedro. Então Deus vai tornar essas dádivas disponíveis para os cristãos. E vão fazer isso à medida que eles passam a conhecê-lo. Um conhecimento experimental, particular, vivenciado, não o conhecimento que os gnósticos estavam trazendo. Mas Deus não nos deu só o seu poder para termos uma vida santa. Ele também nos deu suas preciosas e muito grandes promessas. Preciosas, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Como é que você tem uma vida santa? Você tem uma vida santa quando você se agarra às promessas de Deus. Se você não se agarrar às promessas de Deus, você não tem como ter uma vida santa, jamais. Foi nos doadas.
dádivas que Deus concede aos cristãos para viver de maneira santa, porque tudo o que Deus disse que ia fazer, Ele vai cumprir na vida dos seus. Se nós não crermos nessas promessas, jamais vamos ter uma vida santa. Nós vamos fazer como Asaf. Nós vamos olhar para as coisas, não confiar nas promessas de Deus e vamos dizer, nossos pés vão resvalar. Vamos dizer que não vale a pena ser santo, não vale a pena. Não vale a pena mortificar os pecados, não vale a pena lutar contra a carne, não vai valer a pena. Nós vamos olhar para o mundo e vamos ser iludidos, porque Satanás ilude. Porque o mundo oferece coisas aparentemente muito boas. E tem gente vivendo muito bem sem ser santo. Tem gente desfrutando sua vida. Tem gente sendo bem-sucedido. Tem gente com família, com filhos, aparentemente muito bem, sem se importar com a santidade, prosperando. Nós vamos perguntar, vale a pena? Vale a pena, Senhor? Nós vamos fraquejar. Essas dádivas Deus nos dá para que os cristãos tenham santidade, tenham uma vida santa. E eles recebem isso não por eles mesmos, mas unicamente por causa da justiça de Cristo, que lhes é imputada, sem qualquer participação humana. Agora preste bem atenção. Diante de todas essas dádivas recebidas, há uma necessária ação do cristão, que é requerida por Deus. Ou seja, você recebeu isso tudo? Agora tem algo que você precisa fazer. Você recebeu tudo para ter uma vida santa, não foi? Deus te deu tudo. Tudo que é necessário para a vida e a piedade. Agora você precisa fazer uma coisa. Você precisa ter diligência. Você recebeu tudo para ser santo. Agora você precisa se esforçar para que daquilo que você recebeu, sua vida seja uma vida frutífera. Sua vida seja uma vida virtuosa. Aqui, irmãos, temos um ensino que é pouco compreendido. Qual é? Primeiro, Pedro nos mostra a ação soberana de Deus sobre os eleitos. A ação soberana de Deus em salvar os eleitos. Mas ele mostra também a ação necessária do homem frente à salvação que ele recebeu da parte de Deus. Aqui temos esses ensinamentos. Agora, o homem só age diante da salvação que recebeu por causa, primeiro, do agir de Deus sobre ele. Para muitos irmãos é difícil entender esse fato, mas isso está presente nas Escrituras. Por isso que muitos entendem erroneamente que há uma cooperação do homem na sua salvação. Mas não há. Jonas disse isso de forma muito clara. A salvação pertence ao Senhor. Agora, por causa de tudo que Deus fez por nós, de forma graciosa, bondosa, misericordiosa, sem nenhum mérito nosso, sem nenhuma participação nossa na salvação, devemos reunir toda a nossa diligência para que nossa vida seja frutífera, seja virtuosa. Eu quero apresentar para os irmãos essa diligência necessária. Que esforço deve ser feito para se ter uma vida virtuosa? Daí, o título do nosso sermão, ou da série de sermões, ser a necessária diligência para uma vida virtuosa, ou uma vida frutífera. Qual é a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos?
é que a diligência, a primeira diligência que é apresentada aqui, é que você tem que desenvolver as suas virtudes. Ou desenvolver as virtudes. E nós vamos trazer, irmãos, nessa noite, com a graça de Deus, cada uma delas. Para você ter uma vida frutífera, você tem que desenvolver as virtudes. Poderia se chamar o sermão também, as virtudes necessárias a uma vida frutífera. Mas eu vou mostrar para os irmãos que não basta só tê-las. Aqui nós não estamos falando só de ter, de possuir. E é exatamente aí onde se encaixa a palavra diligência. Você tem que desenvolver. Daí, voltando para o versículo 5, de 2 de Pedro 1, ele diz assim: por isso mesmo, ou seja, por isso, depois de tudo que Deus lhe deu, todas as dádivas que Deus lhe deu, porque o que nós temos de bom vem de Deus. Por isso, o que é que você vai fazer agora? Vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a esperança, com a esperança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Logo, de imediato, Pedro nos mostra, irmãos, que a vida cristã requer esforço. Muito esforço. A salvação nos é concedida gratuitamente, mas é nossa responsabilidade desenvolvê-la. E para você desenvolver a salvação, é preciso diligência. Os irmãos estão lembrados do sermão passado? Lá em Filipenses 2, do 12 ao 18. A responsabilidade do crente no desenvolvimento da sua salvação. Temos aqui, irmãos, a mesma perspectiva. Pedro e Paulo estão falando a mesma linguagem, estão instruindo os crentes no mesmo sentido, na mesma direção, porque o evangelho é o mesmo. Quem é alvo da graça de Deus, eles estão dizendo, tem responsabilidade e não é pouca, é grande. Paulo nos mostrou que nossa responsabilidade de desenvolver a salvação deve ser com temor e tremor, preservando a Cristo, preservando a palavra da vida e de forma sacrificial e alegre. Preste bem atenção. Os irmãos vão ver tudo isso também aqui. Preste atenção nesse último tópico do sermão, passado de forma sacrificial e alegre. Nós vamos ver isso na última virtude apresentada. O que é que Pedro está dizendo? Quem recebeu as dádivas da parte de Deus tem que ser diligente para que sua vida seja frutífera. Não há, irmãos, qualquer incompatibilidade entre a soberania de Deus em eleger e salvar e a responsabilidade do homem em viver de maneira santa e virtuosa. O crente precisa desenvolver as virtudes, porque na vida do crente tem que haver crescimento e frutos. A falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual, disse Michael Green. Você vê alguém que não está crescendo espiritualmente, muito provavelmente ele está morto e não sabe. Está dentro da igreja, mas está morto. E não há crescimento, irmão, sem esforço. Não há desenvolvimento sem esforço. Falamos aqui para os irmãos, às vezes as crianças, quando estão crescendo, sentem dores. É a dor do crescimento. Tem que se esforçar. Não se produz frutos sem esforço, porque fruto não surge de maneira automática. A expressão que Pedro usa é bem reveladora sobre isso. Preste bem atenção aqui, irmãos, para entendermos isso. Novamente o versículo 5. Ele diz, a parte inicial. Por isso mesmo
vós, reunindo toda a vossa diligência, associai. Essa expressão é muito interessante, irmão. Primeiro ele diz, por isso mesmo. Ou seja, lembrando de novo os irmãos, diante de tudo que Deus lhe deu, façam todo o esforço para acrescentar. Esse é o sentido aqui. Façam todo o esforço para acrescentar. Ou seja, faça todo o esforço possível para obedecer ao seu chamado divino e confirmar essa salvação nas suas vidas. O crente precisa confirmar a salvação que ele recebeu. Não é participação, de novo eu digo, na salvação. Parece, mas não é. É interessante, irmãos, que é Deus quem capacita. É Deus quem torna o cristão ativo. Mas o que é que o cristão deve fazer? Levar esse esforço à presença de Deus, para que ele esteja junto da obra divina. Isto é meio que, irmãos, nos ajuda a entender melhor este versículo. Quando nos esclarece a palavra associar. Essa palavra que aparece aí, associar, ela vem do meio teatral grego. Deixa eu explicar para os irmãos. O diretor de uma peça teatral não apenas coordenava o elenco. Você pensa que o diretor só coordena, mas no caso lá, não. Ele, junto com o Estado, pagava também as despesas dos artistas. Ou seja, ele acrescentava sua contribuição ao que era pago pelo Estado. Então ele não só coordenava, ele também contribuía com aquilo que ele já tinha recebido. Que o Estado também, evidentemente, custeava. Então, além do todo o seu trabalho da direção, ele também empregava recursos. Então, irmãos, o crente tem uma responsabilidade em todo o contexto da salvação. Qual é a responsabilidade dele? Desenvolver a salvação. Para isso, Pedro nos apresenta uma lista de 8 virtudes que devem ser desenvolvidas para que você tenha uma vida frutífera. Nós vamos ver cada uma delas nessa noite. A primeira das virtudes é a fé. Fé é citado primeiro, irmãos, porque ela é a raiz das demais. As outras virtudes derivam da fé. Fé não uma mera crença, não um acreditar, não uma confiança pessoal simples em alguma coisa, mas uma confiança pessoal no Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua obra, nas suas promessas, na sua palavra. Tudo que Cristo prometeu, tudo que Cristo ensinou, eu tenho fé que isso é o correto. Eu vou viver por aí. Eu vou abandonar tudo por causa de Cristo. Eu vou amar Cristo mais do que todas as coisas. Eu vou amar a Deus mais do que todas as coisas. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que isso é o melhor para a minha vida. Eu sei que isso é o melhor para a minha família. Para minha esposa, para o meu filho. Eu sei que isso é melhor para meu pai, para minha mãe, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não compreenda. Mas foi Cristo que disse. Ele ensinou, ele disse assim, ele falou, eu creio. Ele disse que fazendo assim, nós estaríamos caminhando para a glória. Eu creio que o caminho é esse. Eu creio que ele é o único caminho. É a fé. Fé que é recebida, que é um dom. Fé que não serve só para a salvação. Fé que serve para toda uma vida. Convicção nesses ensinamentos de Cristo, quando tudo à sua volta diz o contrário. Quando, inclusive, sabemos das nossas fraquezas e limitada fé, como o pai de um menino possesso que foi procurar Jesus e pediu para Jesus o libertar. E Jesus lhe disse, tudo é possível ao que crê. Sabe o que é que o pai do menino fez? Imediatamente ele exclamou
Algumas traduções dizem com lágrimas: eu creio. Mas ele não disse só eu creio, depois ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. O irmão sabe que o menino foi liberto. Sobre essa virtude, irmãos, um pastor disse: o crente é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé. Só que a fé não vem só. Ela é acompanhada da virtude ou bondade, em outras traduções. Essa é a segunda. Pedro diz: por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. O sentido desta virtude é refletir a excelência do caráter de Cristo, o homem perfeito. Não é apenas destacar as qualidades humanas, mas produzir qualidades divinas que tornam a pessoa mais semelhante a Cristo Jesus. Veja, novamente, no verso 3, nos diz que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. E a manifestação, irmãos, de virtude, a manifestação divina de virtude aqui na terra veio por meio de Cristo, do seu proceder. Então, certamente, uma das qualidades ou virtudes que tornam alguém semelhante a Cristo é perdoar. Um dos exemplos que nós podemos trazer para os irmãos. Alguém virtuoso é alguém perdoador. Por quê, irmãos? Porque o perdão rasga a soberba do homem. Rasga a soberba. Vai de encontro à sua natureza primeira. E Cristo, irmãos, pediu que o Pai perdoasse seus algozes. Quer ver um homem virtuoso? É um homem perdoador. Lucas 22, o 33, Lucas 23, o 33 e o 34, os versículos diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Querem ver um homem virtuoso? Estevão. Também pediu, quando estava sendo morto, para perdoar seus assassinos. O que é que ele manifestou? A virtude de Cristo na sua vida. Está lá em Atos 7,60. Veja, irmãos, enquanto Saulo, ainda não alcançado pela graça, manifestava as qualidades do não regenerado, Saulo consentia com a morte de um inocente. Não era assim? Estevão manifestava as virtudes de Cristo na sua vida. Primeira virtude, fé. Segunda, bondade. Terceira, conhecimento. Lembro sempre aos irmãos que a palavra grega usada aqui para conhecimento é epignosis. Aquele conhecimento experimental que corresponde a algo prático, a discernimento. De onde é que vem esse conhecimento? Vem por meio da fé. Vem por meio da prática, da bondade, da virtude. Vem do conhecimento de Cristo. Diferente do conhecimento dos falsos mestres gnósticos que ensinavam algo místico, abstrato. Meus irmãos, hoje em dia muitos crentes falam e agem como gnósticos.
místicos. Sabe por quê? Porque eles alegam que Deus lhes falou de maneira misteriosa, que Deus lhes falou misticamente, por meio de sonhos, de visões, tiveram uma experiência sobrenatural, que às vezes dizem que não dá nem para dizer como foi, só dá para sentir. Soube alguns anos atrás, uma das igrejas da cidade onde a gente morava, realizava um tipo de encontro com jovens. E era um negócio assim, irmãos. Quando a gente sabia dos detalhes, e eles diziam, sabe o quê? Que os organizadores pediam para dizer assim: quando alguém perguntar como foi o detalhe, só diga assim: foi tremendo. Era assim que eles eram orientados a dizer: foi tremendo. Não era para dizer detalhes. Mas quando alguns se libertaram dessa igreja, começaram a participar da nossa igreja, eles nos contaram os detalhes. Irmãos, reuniões místicas. Místicas. Com salas sendo preparadas para que você realize determinadas coisas assim, completamente contrárias ao que diz a palavra de Deus, para se ter uma experiência superior, gnosticismo puro. Pegue seus pecados, escreva num papel. Depois que tiver escrito no papel, pegue um fósforo e queime e jogue lá. Irmão, coisa completamente alheia à palavra de Deus. Hoje em dia, nós temos crentes gnósticos, querendo sentir, ter experiência sobrenatural, ouvir vozes, ter visões, querer que anjo fale. Isso é coisa, irmãos, que é combatido pelos apóstolos. Pedro combate isso, Paulo combate isso. Está aqui. Essa linguagem, irmãos, essa maneira de agir é muito semelhante ao dos falsos mestres que assolavam as igrejas primitivas, que trouxeram tanto trabalho para os apóstolos corrigir isso nas igrejas. Eu pergunto, que relação isso tem, irmãos, com o que foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos? Que relação isso tem? Esses procedimentos, essa coisa de estar buscando o sobrenatural. Onde é que nós encontramos isso aqui na Escritura, irmãos? Onde é que encontramos isso na nova aliança? Onde foi que Paulo, o que é que Paulo recomendava quando os irmãos estavam buscando dons, o que é que Paulo diz? Vá buscar o dom de pregar a palavra. Não foi isso não que ele disse lá em Coríntios? Aqueles irmãos meninos, meninos. Meu irmão, deixe de ser menino, vá pregar a palavra. Traz proveito a todo mundo. Eu quero esclarecer quando ele disse: eu quero que todos profetizem. Profetizar ali não é adivinhar o futuro, não, viu? Quando se fala em profecia, até hoje, quando se fala profecia, todo mundo acha que quer dizer o que vai acontecer no futuro. Já disse para os irmãos, a atividade essencial do profeta era ouvia da parte de Deus e falava. Ouvia da parte de Deus e falava. Por que era assim? Porque não tinha palavra ainda revelada totalmente. Então Deus escolhia pessoas para falar, porque Moisés era o profeta. O que é que ele fazia, irmãos? Subia no monte, falava com Deus, depois falava com o povo. Essa era a atividade essencial de Moisés. Não era assim. Foi assim o tempo todo. Eu vou consultar a Deus. Eu vou consultar a Deus. Eu vou consultar a Deus e digo a vocês. Essa era a atividade principal do profeta. Agora, algumas vezes ele dizia aquilo que ia acontecer. Mas não era sempre. Aí o que é que o pessoal faz?
Pega sempre a exceção e bota para virar regra. É sempre assim. E quer viver dentro da exceção. As pessoas querem viver na antiga aliança. Meu Deus. As pessoas querem viver na antiga aliança. Por isso que as igrejas estão parecendo estão com atitudes gnósticas, místicas. Mas, pastor, o senhor não sabe aquilo que eu sonhou, o que eu sonhei aconteceu. E agora? Ô, minha querida, você vai confiar em sonho? Anote tudo que você sonhou. Anote tudo que você sonhou. Então eu vejo as bobagens que você sonhou. Ninguém nunca fala, né? Das coisas malucas e doidas que sonhou. Ah, eu sonhei com isso, aquilo. Ah, eu sonhei que fulano ia morrer. Pronto, agora vai achar que a pessoa vai morrer. Meu Deus, que meninice. A quarta virtude que deve ser associada ao conhecimento é o domínio próprio. Ou autocontrole. Pedro diz: associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio, irmãos, é que é fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fruto do Espírito. E isso vai reforçando, irmãos, que aquilo que vem de bom não provém de nós, mas vem de Deus. O fruto do Espírito é de quem? É seu? Não. O seu é o fruto da carne, né? O fruto do Espírito é do Espírito. É o que o Espírito produz. Vem de lá. Então nós recebemos isso. Qual é a nossa responsabilidade? Desenvolver. Desenvolver. Desenvolver aquilo que recebemos bondosamente da parte de Deus. Desenvolver aquilo que nos faz participantes da natureza divina. Irmãos, só por meio do Espírito nós podemos ter autocontrole. Porque o natural não é a gente ter autocontrole, é ter descontrole. É ceder. Isso é o normal. É ceder. É nos entregarmos às nossas inclinações. A palavra domínio próprio é exemplificada por Paulo quando faz referência ao atleta em que tudo se domina para conseguir o seu alvo, o prêmio. Está lá em 1 Coríntios 9, 25. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Se o atleta se esforça para continuar no topo, se o atleta se esforça para alcançar o grande prêmio, por meio dos treinos, do rigor alimentar, dos exercícios físicos, da abstinência de alimentos prejudiciais ao corpo, da quantidade de horas dedicadas ao sono. Se um atleta se esforça por isso, para ganhar um reconhecimento, para ganhar fortunas, aí deixa eu pegar um nome de um bem conhecido, como Cristiano Ronaldo, um dos jogadores de futebol mais bem-sucedidos da nossa época. E quem acompanha sabe que ele é esforçado. Ele é diligente, ele é rigoroso. Se ele se esforça para ter essas coisas que para Deus nada vale, quanto mais nós não temos que nos esforçar, irmãos. Porque nós recebemos coisa muito mais preciosa. Nosso prêmio é muito maior. Nosso prêmio é muito maior do que a glória ou mesmo a recompensa financeira do atleta mais bem reconhecido e remunerado do planeta. Então nós temos que nos esforçar para que nossas paixões não nos dominem. E aí, irmãos, eu quero que vocês atentem, cada um de nós é diferente. Cada um de nós precisa desenvolver autocontrole em determinadas áreas, uns mais do que os outros. Mas aqui a responsabilidade é desenvolva.
Agora veja o contraste. Os falsos mestres, os gnósticos, ensinavam que o conhecimento os libertava da necessidade de controle próprio. Sabia disso? Tanto é que Pedro está aqui combatendo, irmãos. Veja no capítulo 2, o versículo 10. Diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Eles seguem a carne e andam em paixões. São esses aqui que Pedro está combatendo. Muito diferente. O ensino da parte de Deus é: tenha um autocontrole. O dos gnósticos é: tem problema não, pode se entregar. Pedro diz: o verdadeiro conhecimento de Deus leva ao domínio próprio. Toda relação, irmãos, com os nossos dias, quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja. Fora da igreja, o importante é você ser feliz. O importante é você se sentir bem. Essa coisa, você está se sentindo bem? Você está sendo feliz com essa atitude, com essa... Você tomou essa decisão na sua vida? Isso está lhe trazendo satisfação, prazer? Então isso é tão importante. E Deus disse: de jeito nenhum. O importante é o domínio próprio. Isso fora da igreja e dentro da igreja. Dentro da igreja tem isso também. Domínio próprio, a palavra, essas coisas. Olha, meu filho, tenha cuidado que Paulo disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. O espírito liberta. Você está muito preso. E aí, irmãos, querem justificar todo tipo de comportamento dentro da igreja, porque você está pelo espírito. Por causa disso, irmãos, está cheia aí a internet de vídeos em que as pessoas parecem mais possessas de demônio dentro das igrejas, porque o espírito é quem está fazendo. Aquilo é o espírito, aquilo é o espírito. Meu irmão, nada que aquilo que se aparece você vê na escritura, muito pelo contrário. Quando vê determinados comportamentos de pessoas, às vezes gritando, às vezes pulando dentro das igrejas. Você viu Jesus fazendo alguma coisa parecida? Você viu algum dos apóstolos fazendo, alguém ensinando? Você viu Jesus se controlando, tendo domínio próprio, serenidade, autocontrole. É exatamente o contrário. O Espírito Santo nos faz ter domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Não é se entregar às suas emoções, não. O crente não fica dominado pelas emoções. O crente domina as suas emoções. Mas o que se vê por aí é o contrário, ou seja, é muito crente gnóstico, é muito crente místico. E gritando, e dentro das igrejas, um monte de gente gritando e falando. Sem nenhum controle. Se deixando levar pelas emoções. Meus irmãos, que referência nós temos na Bíblia para isso? Que encontro nós temos? Que culto, que reunião nós temos na Bíblia? Que você encontra algo parecido com o que está acontecendo hoje, que nós vemos. Aonde é que você encontra isso? Eu só encontro um negócio, num lugar. Nos locais onde as pessoas ficam possessas, manifestam. É a coisa mais parecida. O cristão é quem manifesta autocontrole. É aquele que manifesta autocontrole. Ele domina seus sentimentos por meio do Espírito.
O crente não vive nos extremos, não vive na licenciosidade, que é o sensualismo, nenhuma vida ascética, que evita a satisfação e o desfrutar daquilo que Deus nos deu. Estava em casa, e a gente refletindo, inclusive, no culto doméstico, e colocamos isso, né? No passado, algumas igrejas botavam assim, retiro espiritual. Quanto a isso, não tem nenhum problema. Aí o que é que fazia? Ele disse, não, aqui é só espiritual. Como é só espiritual? Não, aqui a gente só vai orar, ler a Bíblia, aí você não vai fazer mais nada. Come, dorme, ora, lê a Bíblia, medita, faz meditação, faz, né? Mas não pode ir ali. Vai ter um campinho de futebol. Não, não pode brincar, não. Não está vendo, não, o nome retiro espiritual? É espiritual, meu amigo. Isso aí não é espiritual, não. Aqui só cabe coisa espiritual. Essa dicotomia tinha, irmão, naquela época. O ascetismo, os extremos. A quinta virtude, que deve estar associada ao domínio próprio, é a perseverança. E, irmãos, olhe, preste bem atenção. A relação entre a perseverança e o domínio próprio é total. É total porque você não persevera sem domínio próprio. Você não persevera. Porque perseverar significa paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. Como é que você tem paciência numa circunstância difícil se você não tem o domínio próprio? Se você não está dominando seus sentimentos? Você não triunfa, você não persevera. Essa palavra vem do grego upomone. Consequentemente, só persevera quem tem fé. Só persevera quem crê que Deus está no controle de toda a situação, daquilo que lhe ocorre. Aí ele vai perseverar, ele vai se manter paciente em circunstâncias difíceis. Irmão, já escutaram que diz: você não persevera em coisa boa, você só persevera em coisa ruim, em circunstâncias ruins. Perseverança é a disposição mental que não é abalada pela dificuldade e pela aflição. A perseverança pode resistir a duas agências de Satanás. Preste bem atenção aqui. A perseverança faz você resistir, porque Satanás usa o mundo, a oposição do mundo, para lhe atacar e usa a sedução da carne. Ele ataca fora e dentro. Por isso eu digo, rejeite, irmão, qualquer palavra que traga, por mais sutil que seja, a ideia de que o cristão vai viver tranquilo nessa terra. A palavra é perseverança. Perseverança em meio a situações difíceis, porque ninguém persevera em meio a situações fáceis. Quando alguém disser, olhe, você se torna um crente, se você tiver fé, sua vida vai melhorar, suas coisas vão ficar muito mais tranquilas, você vai ser, assim, um vencedor, e você vai prosperar. Quando você vê essas mensagens assim, começa a desconfiar. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ó, o que é que Cristo diz? Para que você tenha paz. Estou mostrando para vocês, estou ensinando que a vida cristã não é fácil. Mas eu vou deixar a paz. Vocês, em meio à dificuldade, vocês vão viver em paz. Não a paz que o mundo dá, a paz que eu dou. Por quê?
Porque no mundo você vai passar por aflição. João 16:33. Por isso que a gente precisa de upomone, perseverar, perseverança. O crente anda por terrenos acidentados, passa por áreas desérticas, anda pelo vale da sombra da morte, navega por mares revoltosos, é atingido por tempestades violentas e requerem de nós perseverança, requerem de nós estar firmados na rocha. Aquela casa que não foi construída na areia, foi construída na rocha, porque vai vir a tempestade. Vai vir a tempestade. Para fazer como o apóstolo Paulo, irmãos. Paulo se gloriava nas suas fraquezas, mas cantava salmos na prisão e afirmava ter recebido a graça de não apenas crer, mas padecer por Cristo. Para fazer isso, só por meio da perseverança. A gente precisa desenvolver essa virtude. A perseverança vai nos ajudar na tendência da murmuração. Vai eliminar a murmuração quando a gente permanecer paciente em meio à situação difícil. Associada à perseverança, Pedro diz, está a piedade, nossa sexta virtude. Certamente é uma virtude que diferencia o cristão do não cristão. Porque um teólogo conhecido disse que piedade é a virtude que descreve nosso relacionamento certo com Deus. É a qualidade do caráter que torna uma pessoa distinta, vivendo acima das coisas mesquinhas da vida, das paixões e das pressões que controlam a existência das outras pessoas. Então, o piedoso, ele não conduz sua vida com base nos valores desse mundo, mas com base naquilo que Deus valoriza. Por quê? Porque ele é um cidadão dos céus. Ele tem sua própria moeda. O cidadão dos céus tem a sua cotação, né? A sua moeda, seus valores. O piedoso valoriza aquilo que é espiritual. Porque o reino de Deus é um reino espiritual. Ele não valoriza o poder aqui na terra, o status, a riqueza, em detrimento do que é celeste. Ele não valoriza nem a saúde, em detrimento do que é celeste. Tem gente que dá tudo pela saúde, né? Aí o piedoso diz, vai perguntar a ele, o céu ou a saúde? Ele diz, o céu. Pode matar. Não foram assim os mártires? Se você crê, creio. Se você não crê, você vai chicotada. Você vai sofrer aqui. Vai para a praça pública. Pode ir. Noé, irmãos, foi um homem piedoso. Viveu em meio a uma geração completamente perversa. Por que a geração era toda perversa? Porque todos morreram. Todos pereceram. Mas era um pregador da justiça. Noé agiu contra todo o status quo. O que é isso? Agiu contra todas as condições e práticas estabelecidas que prevaleciam na sua época. E o contexto de Noé é diferente do nosso? Qual o contexto de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não acontece hoje em dia, não, irmãos. As pessoas hoje estão levando suas vidas sem considerar Deus e a sua vontade. Comem, bebem, casam e dão-se em casamento. Agora casam, descasam, separam, recasam. E aí, e quando a gente pergunta, e é isso? Não, vida que segue. Né? Nessa expressão? Vida segue para onde? Pergunta é essa. Segue para onde?
Por isso que o piedoso, irmãos, é aquele que persevera. Noé perseverou quanto tempo, irmãos? Ao menos 100 anos. Noé perseverou ao menos 100 anos até ver a promessa de Deus cumprida com o dilúvio. Enquanto isso, ele estava lá pregando e trabalhando e construindo a arca. Isso é perseverança. Não caía uma gota de água, né? Não tinha nem uma chuvinha para inundar, nem encher nenhum barreiro, nem um açude. E Noé construindo a arca e pregando. E o povo lá olhando e zombando. E ele perseverando, perseverando, perseverando. Daí Paulo dizia ao jovem Timóteo: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. A sétima virtude que deve estar associada à piedade é a fraternidade. Transliterado do grego, o termo fraternidade é Filadélfia. Fraternidade, Filadélfia, é a manifestação do amor aos nossos irmãos. Para a gente entender melhor, irmãos, ou aplicar melhor a fraternidade nas nossas vidas, vamos lembrar da nossa ligação familiar. Vamos pensar nisso. Pense comigo. Acompanhe aqui meu raciocínio. Apesar das fraquezas e defeitos que bem sabemos que nossos irmãos de sangue possuem, nós continuamos querendo o seu bem, manifestamos afeto, nos esforçamos por ele, fazemos todo o esforço pelos nossos irmãos de sangue, de família. Não é verdade? Faz todo o esforço. Mas você sabe o defeito dele, você sabe as faltas, né? Mas você não deixa de ajudar. Quando, às vezes, ele nem pede, você já ajuda. Você quer o bem, você quer o esforço, você faz esforço. Não é? De igual maneira, devemos amar os nossos irmãos da igreja. E até ainda mais, porque nossa ligação não vai acabar quando a gente morrer. Você sabe, irmão, Cristo disse, citei para os irmãos, né, pela manhã, nem o homem com a mulher, que é uma só carne, quando for na eternidade, não vai ter essa ligação vai ser espiritual, é superior. Agora, qual é a nossa tendência? É o contrário, não é? A gente tem muito mais paciência com nossos irmãos de sangue do que com nosso irmão espiritual. Somos muito mais condescendentes com as falhas e até defendemos nossos irmãos de sangue do que nosso irmão da igreja. Nós ficamos bravos como quando ouvimos alguém falar mal do nosso irmão de sangue, mas a gente tem facilidade de falar mal do nosso irmão da igreja. Você fala em casa, você reclama do seu irmão, mas fulano é assim, não sei o quê. Se alguém lá fora disser a mesma coisa, você fica bravo com o de lá de fora. Mas você disse a mesma coisa dentro de casa, você fica bravo com o outro. Ah, pai, fulano disse isso aqui. Mas quando é com o seu irmão, às vezes você até fala mal. O autor aos Hebreus diz assim: seja constante o amor fraternal, Hebreus 13:1. A Filadélfia, fraternidade. Como é que a gente vai desenvolver, irmãos, essa fraternidade? Quando a gente levar os fardos uns dos outros. Você faça o seguinte, faça assim, faça um experimento. Olha a escritura, evidentemente, olhe o comportamento de Cristo. Mas para ver como você está, você se pergunte, se fosse meu irmão, minha irmã, filho do meu pai, filho da minha mãe, que está passando por isso, eu ia fazer o quê?
quando acontecer com um irmão seu da igreja? Pergunta assim mesmo, eu ia fazer o quê? Lógico, olhe primeiro para a referência bíblica, mas olhe para ver se você não tem muito mais disposição para ajudar seu irmão de lado que seu irmão de cá. Leve, irmãos, os fardos uns dos outros. Tome em seus lombos o peso que o irmão carrega, ajudando naquilo que for necessário. Para quê? Para que ele tenha uma vida frutífera. Para que ele tenha uma vida virtuosa. Você precisa deixar de lado as diferenças, quer sejam culturais, quer sejam educacionais, quer sejam econômicas, quer seja de qualquer ordem. Desenvolva a fraternidade. Se você não desenvolver, você não vai ter uma vida virtuosa. Sua vida não vai ser frutífera. Por fim, irmãos, mas não menos importante, vem a associação da fraternidade com o amor. Aparentemente parece até uma redundância, né? Colocar o amor logo após a fraternidade. Porque não há fraternidade sem amor. Mas quero lembrar os irmãos que esse amor aqui é muito mais do que gostar muito. Esse amor aqui é mais do que manifestar afeição por alguém que nós gostamos ou simpatizamos. Esse amor aqui, irmãos, que Pedro está se referindo, é aquele amor demonstrado por Jesus na cruz. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em 1 de João 3,16. 1 de João 3,16. Diz assim: nisto conhecemos o amor. Olha, nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É impressionante como João 3,16 é decorado e recitado, mas o mesmo não ocorre com 1 de João 3,16. É bom marcar na Bíblia, é bom marcar na mente. Nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Porque o amor fraterno é a prova de que somos verdadeiros cristãos. Sem amor, não há. Sem manifestação de amor, não há marca de salvação. Estamos lá em 1 de João, vá agora para o Evangelho de João, capítulo 13. João 13, versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35 nos diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, a prova de que você é cristão, quer provar para você mesmo? Só para você mesmo. Você ama seu irmão? Se você não ama, você não é crente. Simples assim. Quem está dizendo é Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, não amamos por causa dos méritos das pessoas, mas apesar de seus deméritos, disse um pastor, um pregador muito conhecido. Nós não amamos por causa do mérito das pessoas, mas apesar de seus deméritos.
Michael Green disse: o amor de Deus, que é o amor ágape, né? Esse amor aqui, quando você for traduzir, você for ver lá no original, é o ágape, viu? Que Pedro está se referindo. O amor de Deus é despertado não por aquilo que somos, mas sim por quem Deus é. Tem sua origem no agente, não no objeto. Não é que nós sejamos amáveis, mas sim que Ele é amor. Ao falar das virtudes a serem cultivadas, quando escreveu aos irmãos de Colossos, Paulo disse: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Nós concluímos, irmão, dizendo o seguinte: eis aqui virtudes para serem desenvolvidas. Mas para você desenvolver, primeiro é necessário existir. Primeiro elas precisam estar presentes. Eu pergunto, você consegue identificá-las na sua vida? Essas virtudes estão presentes na sua vida? Eu vou citá-las mais uma vez: fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. A ordem é para desenvolver, mas não tem como desenvolver aquilo que não está à disposição, que não está presente. Onde está a sua fé para que ela seja associada à bondade? Em que você tem depositado sua confiança? Onde se encontra a sua bondade? Ela pode ser vista quando você faz o bem a quem você simpatiza, ou também pode ser vista quando você faz o bem a quem você não simpatiza. Porque quando você conhece a Deus, o conhecimento experimental, isso é visível. Não é só algo abstrato, é palpável. Deus é bom e aqueles que conhecem a Deus são bons. Quando se conhece a Deus, se tem domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Percebe, irmãos, como tudo está interligado? Sabe por que isso está interligado? Esses versículos estão todos ligados. Associar a fé com isso, com isso, com isso, com isso. Há uma ligação ali, irmãos. Essas virtudes estão ligadas porque elas precisam ser desenvolvidas simultaneamente. Preste bem atenção. Olha, você não escolhe uma virtude para desenvolver por ano. Você vai dizer, olha, minha meta agora em 2024 é desenvolver a fé. Aí, olhando aqui a sequência, depois que em 2024 eu desenvolver a fé, eu vou para a bondade. Depois da bondade, eu vou para o conhecimento. Ano após ano, eu vou. Então, no final de 8 anos, eu estou bem desenvolvido, não estou? É aqui não, irmão. Isso é para ser feito concomitantemente, ao mesmo tempo. Você tem que associar uma a outra, e a outra, e a outra, sucessivamente. Se não for assim, não é possível ter uma vida frutífera. Imagine os irmãos um bolo. Um bolo pronto. Para que ele ficasse pronto, foi necessário, pelo menos, primeiro, os ingredientes. Todos eles. Depois, os ingredientes na quantidade certa, né? Para um bolo ficar pronto, um bolo bom, um bolo gostoso, certo? Primeiro tem que ter os ingredientes, depois na quantidade correta. Depois, você tem que manejar cada ingrediente, misturando e preparando-os na sequência certa. Depois você tem que colocar isso no forno.
ou no fogo. E tem que também que estar na temperatura certa. Você tem que deixar no tempo adequado. E normalmente você tem que ficar verificando para que não passe do ponto. Depois de tudo isso, é que o bolo deve ficar adequado, pronto para ser consumido. Uma vida frutífera, meus irmãos, não vem de forma automática, assim como o bolo não fica pronto de maneira automática. É só nos desenhos dos Jetsons que a coisa fica pronta ali. Mas na vida não é assim não. E olhe, não basta ter os ingredientes. Ainda, além de tê-los, ainda precisa ser na quantidade correta. E é preciso diligência, habilidade para se preparar. É assim com o bolo e tantas outras metáforas. Eu pergunto: que esforço, irmãos, que diligência você tem empreendido para manifestar frutos na sua vida? Olhe, preste atenção: o fruto do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, não vai contabilizar para você. Por acaso, seu parente está se esforçando para ser virtuoso? Esforce-se também. Aqui é individual. Gaste suas energias, queime seus neurônios, mortifique sua carne, lute contra seu orgulho, acabe com sua murmuração, com a reclamação da sua vida, enterre a sua cobiça, a sua insatisfação, mortifique a sua língua. Se você é um cristão, Deus lhe deu todos os ingredientes, que são as virtudes, para uma vida frutífera. A responsabilidade é sua de desenvolvê-las. Que possamos fazer isso, irmão, para que Deus seja glorificado, para que nossa vida seja uma vida virtuosa e frutífera. Amém.